Nessa entrevista, eu converso com uma empreendedora, uma jovem que, ao voltar de licença maternidade ao seu antigo trabalho, viu que não fazia mais sentido ou propósito a sua rotina. Quando ela percebeu que não conseguia entregar ao seu filho a qualidade de vida que ela desejava. Sendo assim, ela resolveu virar empreendedora e atualmente Ingrid Machado é dona do programa Super Violinista, em que ela ensina aulas de violino pela internet. Vem comigo que você vai gostar. Ingrid, então, primeiramente eu gostaria de agradecer, por você ter aceito o meu convite de participar dessa entrevista. Muita gratidão. Eu tenho certeza que todos os conhecimentos que você vai passar aqui vai acrescentar muito para quem está nos assistindo nesse momento. E, de verdade, fiquei emocionada ao te ver chegar. Gratidão mesmo, viu? Eu que fico agradecida pelo convite. Espero que compartilhar aí e que realmente as pessoas consigam crescer um pouco, né? Um pouco de conhecimento que eu vou passar. Muito bom. Então, eu gostaria de que você começasse essa entrevista contando pra gente, né, como que era a sua história antes de você empreender. Como que foi isso na sua vida, né? Como que é a sua trajetória? Minha trajetória até o empreendimento é uma trajetória de trabalho na área industrial, né? Eu comecei já com 20 e poucos anos numa indústria automobilística. Antes disso, eu já tinha trabalhado profissionalmente também, né, recebendo lá nos Estados Unidos. E aí, logo que eu voltei, foi um período de experiência de estudante. Como se fosse um estágio? Como se fosse um estágio. Eu voltei direto, entrei para essa indústria automobilística também como estágio. E desde o princípio, mas lógico, né, aqui nessa indústria automobilística era uma coisa muito maior, um sistema muito grande. E desde o princípio, desde que eu entrei, eu tinha uma cabeça de que eu estava ali para ser uma coisa grande. Tipo, todos os desafios, as missões que me davam, eu sempre achava que era uma coisa muito grande e eu tinha que fazer daquilo ali algo tinha que, primeiro, dar o resultado que pediam mas dar algo a mais. Eu sempre achava isso, né? Achava que tudo para mim, que colocavam para mim era algo grande, que eu ia ser grande dentro da empresa, ia ser presidente da empresa. Desde o estágio eu sempre achava que eu ia chegar no topo da empresa. Uma mentalidade bem empreendedora mesmo, né? Mas até então eu não tinha essa consciência, né? Eu não era consciente de que eu era empreendedora. Eu só achava que eu tinha que trabalhar porque eu queria chegar ao topo de uma empresa. Entendi. Essa experiência internacional, só para entender, você fez uma experiência internacional, foi para os Estados Unidos na época que você ainda fazia faculdade? No período das férias da faculdade. Foi um programa de férias lá nos Estados Unidos. E conta pra gente, qual curso você fazia na faculdade? Eu estudei engenharia de produção mecânica, lá na UERJ, né? Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Isso, exatamente. Sim. E aí, num período desses de férias, eu fui pra lá. Pra fazer como é que era? Intercâmbio, estágio, era isso? Não, era um intercâmbio de trabalho. A gente intercâmbio profissional. Um intercâmbio profissional. A gente ia já com a carteira assinada, entre aspas, não é carteira lá, mas ele já ia com o contrato de trabalho, tudo pronto, já chegava lá já para o empregador te receber, você começava a trabalhar no outro dia. Você trabalhou em qual área lá? Não, eu trabalhava no McDonald's. No McDonald's. Então eu pude conhecer aquela coisa do fast food mesmo. É fast food, tipo, tudo muito rápido. As coisas acontecem rapidinho. Muito rápido. E eu acho que lá, tipo, era muito, eu via aquela coisa da meritocracia. Quem trabalhava muito conseguia mais dinheiro lá, conseguia trabalhar mais horas. O que a gente queria era trabalhar mais horas para ganhar mais. A gente estava ali por causa de grana, né? A gente queria fazer grana ali. Então, quem trabalhava mais, claro que era mais chamado para trabalhar, entendeu? Tanto quando eu saí de lá, eles juntaram, assim, era uma coisa bem diferente, um McDonald's bem diferente, numa região bem diferente, que era o Havaí. Então só trabalham filipinos, né? Aloha. Só trabalham pessoas de idade no McDonald's, que é uma coisa diferente que a gente vê no Brasil, é mais jovens, né? Lá não, lá era ao contrário, eram mais senhoras. Então elas achavam que eu merecia muito dinheiro.
Porque foi o que eu, tipo, pelo esforço, né? Quanto mais você se esforçava, mais mérito você. Isso. E aí, uma semana de eu vir embora, elas juntaram lá entre elas um dinheiro. Que legal. E me deram dinheiro. Fora do que eu já tinha recebido, entendeu? E os outros brasileiros achavam, por que você ganhou isso, que você queriam ganhar? Então, quando eu cheguei para trabalhar nessa indústria automobilística, eu meio que estava com essa coisa de vou trabalhar muito, né? Com mindset, mentalidade. De meritocracia, né? Sem trabalhar muito, porque trabalhando aqui. Voltou, caiu no Brasil, veio para a indústria automobilística. Como é que foi esse contraponto, né, da meritocracia e cair com a realidade cultural do nosso país? Como é que foi isso para você? Então, muito diferente. Como eu disse, eu entrava, tudo que eu entrava desde o estágio, todos os períodos que eu estive na empresa, todas as missões que me deram, eu já entrava pensando que eu tinha que fazer o melhor porque eu ia chegar no topo. Então eu trabalhava muito. Teve épocas que eu trabalhava de 7 horas a 10 horas da noite. Nossa. Sem ser operador, né? Função administrativa, função de, às vezes, de comando, função de organização, de planejamento. A gente precisa disso tudo mesmo. Entendo. E aí, nesse foi um ápice, assim, que eu ganhava muitas horas extras. Meu salário era bom. Mas, assim, o salário era bom por causa das horas extras, não porque o chefe queria me pagar. Eu tinha que pagar, que era uma obrigação. Sim. Aí, quando eu cheguei nesse ápice, assim, de trabalho, eu trabalhava muito. Sim. E aí eu falei com meu chefe, né? Eu quero um aumento, um cargo, um reconhecimento por isso. O que você está querendo dizer é que mesmo você começou provavelmente lá como estagiário, né? Saiu da faculdade, começou como estágio e aí foi construindo sua carreira profissional lá dentro, né? Isso. E o que você está, pelo menos assim, pelo que eu entendi, independente de você estar no posto estagiário, de operador, no planejamento, você agia com a mentalidade como se você fosse uma grande executiva dessa empresa. Exatamente. Aquele senso de propriedade, né? Eu sou dona, eu quero trabalhar, eu aprendi lá nos Estados Unidos aquela cultura da meritocracia, então quanto mais eu faço, mais eu... Isso. Né? Isso. E foi o que aconteceu. Então, exatamente, não foi o que aconteceu. Né? Na hora que eu sentei com o meu chefe, que ele, na verdade, ele me prometeu, né? Eu ia trabalhar, e chegar num período do ano, eu ia ter uma função tal. E eu estava chegando naquele período do ano, né? Faltava um mês para chegar ao período do ano. E aí eu sentei com o meu chefe e falei, e aí, tudo certo? Vai ter a promoção e tal. E ele falou, não. Ele falou lá que tinha perdido, toda a burocracia da empresa, tinha perdido tempo de não sei o que, de janela, de penetras. Tinha perdido tempo de promoção e aí não teria como dar a minha promoção prometida. Né? E aí eu me lembro que eu era tipo uma adolescente, sabe? De fechar, bater a porta do quarto e não querer falar com ninguém. Eu fiz isso dentro da... foi muito frustrante. Eu fiz isso dentro da empresa. Tipo, não falava com ninguém, emburrei a cara. Mas assim, não tava adiantando nada. Isso não adiantou nada, né? Eu pensei que tipo, se eu fizesse isso, né? Ia adiantar alguma coisa, mas não adiantou nada. E aí eu continuei trabalhando. Continuei trabalhando mesmo não tendo a bendita promoção. E aí entrava chefe, saía chefe. Sempre aquela coisa. Né? Sempre a promessa. Sempre a promessa. E a promessa que nunca era efetuada. E aí eu pensei, será que o problema está em... Na verdade eu não pensei, tipo, eu concluí mesmo que o problema estava em mim. Certo. Tipo, não era bom então trabalhar muito, não era bom pensar que eu era assim, entendeu? Não era bom isso. Você começou a procurar perguntas interiores, né, para a situação. Né? Qual que é a solução desse problema? Sim. E você olhou para dentro. Eu olhei para mim e falei, na verdade, eu antes de procurar, eu já tinha concluído que o problema era eu. Então, tipo, foram meses assim, achando que eu era o problema. E não importasse que empresa que eu fosse, eu ia ser daquele jeito. Aquela velha história, né? Só vai mudar o CNPJ. Exatamente. Então, eu comecei eu fui numa palestra, porque nisso tudo meu esposo via minha angústia, porque ele sabia o quanto que eu gostava de trabalhar, o quanto que eu gostava de mostrar resultado, o quanto que eu queria ser, tipo, entendeu? A presidenta, porque esse era o nosso assunto, né? A gente não tinha filha ainda. Certo.
E só depois que, mesmo depois de ter um filho, esse era o assunto, que a aflição ainda continuava. Você tá falando uma coisa que me fez lembrar uma famosa frase aqui, que é: você gostava do que fazia, né? Gostava. Eu não saí insatisfeita, né? Não digo assim, eu não fazia coisa, mesmo estando insatisfeita, eu não fazia coisa de qualquer jeito. Eu gostava daquilo. Não posso dizer que não, entendeu? Gostava. Famoso dilema, né? Entre fazer o que gosta e gostar do que se faz. Exatamente. Né? Exatamente. Então, até então, nessa parte da sua história, você trabalhava, você gostava da engenharia, gostava do seu trabalho, entregava altos resultados para a companhia. Sim. E a sua frustração, a sua insatisfação era a ausência do reconhecimento. Exatamente. Né? Ausência do reconhecimento. E aí você estava falando do seu esposo via essa insatisfação e ele te convidou para uma palestra, como é que Exato. foi? Ele via isso e, na verdade, ele também queria buscar algo extra, né? Algo para fazer. Um plano B dele. Exatamente. Porque ele trabalha embarcado, então ele tem dias disponíveis em casa que ele queria usar para serem produtivos, ganhando dinheiro com isso, entendeu? Então ele começou a buscar coisas que ele podia fazer. E o que ele buscou? Ele buscou coisas dentro da internet. Primeiro ele buscou coisas de e-commerce, vender camiseta. Certo. Ele queria vender camiseta, começou a pesquisar um monte de coisa. Não foi pra frente. E aí ele conheceu a parte de marketing digital. E aí que ele... Um mercado muito crescente. E aí ele abriu assim os olhos pra muita coisa. E ele insistia comigo que eu tinha que entrar pra isso. Não, mas se é você que tá pesquisando, por que Mas ele achava que ele não tinha essa capacidade, né? Ele queria sempre ficar na parte de... Ele queria ser um manipulador da coisa e eu que fosse o administrador. Ele queria ser o administrador e eu a que estivesse a piloto. Exatamente, a que estivesse à frente. Enfim. E aí ele te convenceu? Não, aí acho que foram uns 2 anos nessa conversa. E no segundo ano, eu já aflita com tudo. Eu já tinha tido meu filho. Nessa de ter o filho, essa coisa da insatisfação, e eu passei a ter um outro tipo de pensamento também. Porque eu era insatisfeita, eu era infeliz com aquela situação. Não o trabalho fazia, eu gostava, mas com aquela situação de não ter o poder para mudar as coisas. E a minha preocupação era será que meu filho vai crescer e também vai sentir essa incapacidade? Porque eu estou sendo incapaz? Então essa era uma preocupação real, de eu passar uma coisa para ele que eu não queria. Ele ia me ver sendo uma coisa que eu não gostava. E você percebeu isso durante a sua licença maternidade? Não, era um pensamento, acho que mais de depois. Na verdade, foi quando meu filho começou a ir para a escola. Ele tinha um ano e 2 meses. Conta pra gente como é que foi esse retorno, né? Porque assim, eu vejo muitas mães, foi no meu caso também, né? Eu trabalhava e quando eu voltei para a licença maternidade, eu vejo esse conflito, né, das mães de voltar ao mercado de trabalho depois de ficar um tempo com os filhos. Como que foi isso, né? Para você que já estava insatisfeita, teve o seu bebê. Sim. Como foi essa volta? Então, na verdade, como eu sempre queria mostrar trabalho, a minha gravidez não foi uma gravidez que eu desejei ter. Assim, vou ficar grávida agora e vou ter meu filho agora. Não, tipo assim, aconteceu. Apesar de eu ser casada, aconteceu. E tendo acontecido, foi um processo de aceitação meu de meses durante a gravidez. Mesmo estando grávida, eu ainda não aceitava aquilo, eu me vi... Você pensava que a gravidez poderia influenciar na sua carreira? Exatamente. Eu pensava que a gravidez ia influenciar nisso, na minha carreira, naquilo que eu buscava, né, no progresso profissional. E eu não me via capaz também de lidar com uma criança, né? Eu não me via realmente. Tem todas aquelas inseguranças, né? Mas na verdade eu me espelhava em algumas mulheres dentro da empresa. E essas mulheres eram mães também, né? E eu achava, como que elas lidam com isso? E eu não achava que eu tinha a mesma capacidade que elas, entendeu? Então, foi assim, foi um período meio... Não foi muito bom o período da gravidez, foi um período de aceitação. Bastante trabalho interior. Já tinha satisfação, mais aceitação. Isso. E aí, até
os 8 meses de gravidez, eu segui falando com o meu chefe que eu ia ter 4 meses de licença só. Onde já se viu, uma criança não precisa, eu falava isso, né? Uma criança não precisa de 6 meses de cuidado. Pra que isso? A né? empresa que você trabalhava era a empresa que tinha a licença maternidade estendida. Isso. Mais 2 meses, caso 6 meses de licença. Exatamente. Até o último dia, eu saí falando, ó, daqui a 4 meses eu volto. eu assinei um papel dentro da minha empresa. Olha. Abrindo mão de 2 meses da minha licença. Aí eu tive o filho. E foi assim, tipo, uma semana inteira de choques emocionais, assim, coisas que eu nunca tinha vivido na minha vida. Ali foi o ponto de mudança, assim, quando eu tive mesmo o filho, quando nasceu, entendeu? Parece que a ficha cai, né? Caiu a ficha, aí mudou tudo. Aí mudou completamente. Aí eu ficava pensando, como é que agora eu vou falar que eu quero 6 meses? Foi amor à primeira vista. Foi. Como é que eu vou falar? Aí, enfim, passaram 2 meses, eu voltei à empresa. Aí eu pedi de volta os meus direitos, né? Eles aceitaram e tudo mais. Então, mas eu voltei para a empresa lá dos 6 meses, não tão impactada, assim, entendeu? Aceitando. Porque eu tinha minha mãe me ajudando. Certo. Eu acho que foi um ponto muito forte, entendeu? Se eu tivesse que deixar ele sem ser com ela, eu acho que aí seria muito impactante. Muito impactante. A mãe ajuda bastante. Aí como eu tinha esse reforço, então não foi muito, sabe, dramático. Não foi. Foi mais tranquilo. Foi mais tranquilo. Não menos doloroso, mas foi mais tranquilo. Foi mais tranquilo. E aí passou um tempo, né? E aí quando ele foi pra escola, na escola é creche escola, né? Certo. Pra dar um alívio lá pra ela. Sua mãe. Pra ela. Então meio período ele passava nessa escola, quando ele tinha 1 ano e 2 meses mais ou menos. Ele começou a morder as suas outras crianças. As criancinhas. E eu recebia bilhetes, né? Seu filho mordeu, tipo, ele tinha 1 ano e 2 meses. O que eu poderia fazer com uma criança? Aí recebia bilhetinho todo dia. E aí eu lembro de uma noite eu tava chorando, porque eu sou incapaz. Né? Como mãe, eu não tô conseguindo. Um sentimento, né, de como que eu faço pra resolver isso agora, né? Entendeu? Eu tinha uma missão como mãe que eu não tava executando. Cumprindo o papel. E ainda tinha toda aquela carga do trabalho, que eu queria uma coisa e não tinha. E aquela batida de 7 às 10 da noite continuava? Não, aí eu diminuí. Diminuiu por conta do bebê. Isso, exatamente, eu diminuí. Eu ia até umas 7 da noite. Mas foi um dia assim que caiu a ficha pra mim, que eu precisava ser uma mãe melhor pro meu filho, entendeu? Tanto essa parte de educação, que não sei o que eu poderia fazer com 1 ano e 2 meses, mas enfim, eu tinha que fazer alguma coisa. E toda a outra parte ligada ao trabalho, que não ligada ao trabalho, mas a frustração que eu tinha, que eu não queria que ele fosse uma pessoa, crescesse e fosse frustrado, entendeu? Qual o exemplo que eu estava dando? Era isso que eu tinha pensado. Tem uma frase que eu ouço muito, né, das mulheres que eu atendo no meu escritório, que é: o que adianta, né, ganhar o mundo e perder a família. Exatamente. Né? E essa frase ela é muito forte para nós mulheres, né, como um todo. E ainda tinha esse ponto seu, né, que você tá insatisfeita e, claro, a gente como mãe sabe que a gente transmite, a gente passa, né, para os nossos filhos aquele sentimento. Exatamente. E esse era o seu grande, essa grande dor, né? O seu grande medo. Era a minha dor. E aí, o que você fez nesse momento? Aí, eu comecei a ver as coisas de marketing digital. Aceitei a proposta de ver, de conhecer. Né? Aí eu fui numa palestra lá em São Paulo. E nessa palestra, não tinha muita coisa sobre marketing digital, mas tinha muita coisa sobre desenvolvimento pessoal. Então eu assisti uns 5 palestrantes que me impactaram muito dentro dessa palestra. E aí foi quando eu conheci que existia isso de desenvolvimento pessoal, que eu não sabia. Até então eu achei que eu tinha sido formada uma pessoa, né? Eu nasci, eu me formei uma pessoa, mas pra mim eu ia morrer como aquela pessoa. Entendi. Eu sabia que eu poderia me desenvolver. Entendeu? Foi lá que você descobriu a programação neurolinguística? Exatamente. Eu descobri sobre desenvolvimento pessoal e aí eu fui pesquisar depois que eu saí de lá, porque aquilo me transformou muito.
Foi muito impactante. Muito impactante. E aí eu fui pesquisar, desenvolvimento pessoal, achei programação neurolinguística e comecei a ler, ver vídeos, muitos vídeos pela internet. E eu comecei a mudar por causa daquilo. A partir do momento que eu mudei, eu comecei a ser o que eu era, que eu nasci para ser. Voltou para sua essência. Para minha essência. Você tá falando, curioso demais, né? Porque assim, uma das bases, né, do coaching é desenvolvimento pessoal, a programação neurolinguística e a psicologia positiva, né? Ainda tem mais um braço que eu gosto de estudar bastante, né, que é a física quântica. E aí tudo isso direcionado, né, para o comportamento humano gera isso que você está falando, exatamente isso, né? Que é olhar para dentro, ver quem você realmente é, qual é a sua essência e viver desse propósito. Nós, né, o profissional dessa área do coaching, nós acreditamos muito que cada ser humano nasceu para realizar algo, deixar um legado para esse mundo, né? Então, a gente vem de uma visão do mundo que é muito cartesiana. Nascemos assim, temos que ser assim, quer nascer, casar, reproduzir, envelhecer, enfim. Né? E não é bem assim, sabe que nesse processo todo, que vai, claro, nascer e o fim existe, mas nesse processo todo, no meio do caminho, tem uma série de coisas que a gente pode fazer para se desenvolver, se descobrir e viver uma vida com muito mais propósito. Muito mais propósito. Né? E que legal que foi assim. Aí você voltou renovada, então, dessa palestra. Nossa, eu era outra pessoa, completamente. E pelo que você me contou nos bastidores, você começou a utilizar essas técnicas da programação neurolinguística no trabalho. No trabalho, exatamente. Foi tão transformador que você começou a aplicar lá. Que eu passei, na verdade, com essas técnicas, eu descobri que eu era empreendedora. Entendeu? Eu descobri que eu era todo aquele pensamento que eu tinha que entregar o melhor, que sempre o desafio que me dava, eu tinha que fazer um desafio 3 vezes maior, entendeu? Você tá falando aí, existe uma seção dentro do processo de coaching que a gente fala sobre valores, né? E lá a gente sabe que os valores eles são hierarquizáveis. Existe um que é o top 1, é o valor master lá, ele vai dar ordem para os demais valores que você tem na sua vida. E os valores eles são importantes porque os valores é que nos direcionam nas nossas decisões, né? E as decisões elas traçam destinos. Exato. Né? E esse valor que você está falando é o desafio. Tem pessoas que têm um desafio nível patamar alto. E para ser empreendedor tem que ter desafio. Tem que ter desafio. E aí eu vi que eu era empreendedora, então eu meio que me conformei do que eu era. Então eu passei a usar as técnicas de programação neurolinguística lá dentro do trabalho. E aí, tipo, virou assim, eu recebi 3 propostas de promoção por causa do que eu estava fazendo. Eu trabalhava muito menos. Muito menos. Virou, né? Porque aí você descobre a produtividade. Exatamente. Você pode ser, eu tô focada, tô na minha essência, eu conheço meus valores. E aí o que acontece? Produtividade aumenta gradativamente e muda o jogo, né? Ao invés de você ir atrás da sua promoção, a promoção começa a vir atrás de você. Exatamente. Só que eu já estava decidida quanto uma coisa. Já que eu era empreendedora, meu lugar não era ali. Entendeu? Eu não era uma empreendedora para viver pro empreendimento das outras pessoas. Eu queria o meu empreendimento. Então, mesmo que com aquelas promoções, para mim não fazia, tudo que eu vivia ali não fazia mais sentido. Porque eu já tinha me descoberto, eu já sabia como lidar com a situação, tanto que as promoções chegaram. Só que eu não era aquilo que eu queria, não tinha propósito naquilo. E aí, foi atrás do plano B? Aí eu fui atrás do meu plano B, que é A, né? Meu plano que é A. Explica pra gente, isso aí é legal. Explica pra gente o plano B, que é plano A. O que você acredita com relação a isso? Pode falar lá a questão do Chris Gardner, né? Lembra da... Exato. Você assistiu um vídeo? Eu assisti um vídeo, né? Que falava que tudo que você faz, que é... E agora esqueci o que... O Chris Gardner, só pra te refrescar, pra você lembrar, é aquele cara que inspirou o filme da Procura da Felicidade. E aí ele fala o seguinte, enquanto a gente estiver pensando que existe um plano B, a gente não vai colocar o foco necessário ao plano A, né? Exatamente.
E aí... Por isso que você falou plano B, eu fiquei meio tensa. Porque eu tava dentro da empresa, mas meu plano A já existia. Eu já trabalhava pra A empresa passou o seu plano B. A empresa, olha só. Agora você vai ser meu plano B porque eu descobri o meu plano A. Tá? Exatamente. Todo o meu foco tá voltado pra esse. Exatamente. Pra esse plano aqui. Mas, e aí, Índia, eu queria que você contasse pra gente como que foi você desligar, né, dessa empresa onde você trabalhava, onde agora, né, nesse momento em que a sua carreira estava realmente em ascensão, você começou a descobrir qual era mesmo o caminho das pedras para isso. Como foi, assim, para você sair fazer essa transição mesmo de carreira, né? Logo que eu voltei da palestra e comecei a descobrir essas coisas de desenvolvimento pessoal, de programação neurolinguística, eu e meu esposo, a gente falou, vamos montar um negócio online. E a princípio ia ser algo com que eu já trabalhava dentro da empresa, que era qualidade. Vamos montar um negócio sobre qualidade para clientes, enfim. Só que ele me fez uma pergunta: Ingrid, você se identifica com isso? Eu queria fazer isso porque na teoria era mais fácil, era algo que eu dominava dentro da empresa, eu já trabalhava com isso por anos. Então, vou ensinar pessoas a utilizar ferramentas de qualidade. E aí ele falou: mas você se identifica com isso? É isso mesmo? É esse o seu propósito? E aí... é bem compreensível, assim, né? Para o marido que estava acompanhando essa insatisfação, de repente você fala: eu vou transicionar, vou para outra carreira e vou continuar trabalhando com isso, mas peraí, será que você não vai ficar tão insatisfeita quanto, né? Exato. E aí a gente tomou, aí eu falei: realmente não é isso, né? Eu entendi que eu tinha que ir para uma área que eu sempre gostei, que é a área da música, né? Eu nunca tive oportunidade de me profissionalizar, mas desde criança eu sempre estive no meio, assim, de música, né? De coral, de banda, grupo. Então eu decidi ir por esse caminho. Certo. Então a gente estruturou um negócio de música, de curso de música de uma forma geral. Nada de instrumento, não, era algo como se fosse musicalização. É como se fosse assim, pra mim, olha, hoje eu não entendo nada de música, eu sou zerada. Aí se eu quisesse aprender, eu compraria esse curso. Exatamente, sobre música. Certo. Como é que é, né? Os fundamentos. E a partir desse curso, a pessoa que fizesse poderia escolher algum instrumento para tocar. Eu não ia ser específico em nenhum instrumento. Mesmo porque eu não tinha essa parte profissional. Todo instrumento que eu toquei, que eu toco, é tudo de maneira autodidata. Então eu achava que era capaz de dar aulas sobre algo que eu era autodidata. Certo. E aí a gente começou esse projeto, e em paralelo com a empresa. Trabalhando, mesmo assim eu comecei esse projeto, começamos a tentar lançar isso no mercado. Certo. Chamava A Linguagem da Música. E aí a gente arquitetou todo o lançamento desse projeto. Quando chegou assim, o dia de lançar, a gente viu que não era isso, precisava ser específico. Porque pra gente fazer todo o esquema de venda, a gente não conseguia escrever a coisa, entendeu? Precisava ser específico. Tinha que direcionar. Tinha que direcionar. Certo. Então, eu me rendia ao violino, né? Porque ele queria que eu entrasse no marketing digital para ser professora de violino, desde o começo. Ele já tinha essa ideia? Ele já tinha essa ideia. Seu esposo tem um perfil visionário. Tem, isso. Ele é essa pessoa. Bacana. Ele é essa pessoa. Bacana. Ele queria que eu fosse professora de violino desde o começo. Foi por isso que eu acho que durou 2 anos de de choques de ideias, porque ele queria que eu fosse... que era uma coisa que eu não imaginava ser, no online. Eu ensinava, assim, alguém chegasse para mim e pedisse para ensinar o que eu sabia, eu ensinava. Uma pergunta que me gerou curiosidade agora. O violino é o que... Todos os instrumentos que você aprendeu a tocar, é o que você mais gostava? O que você mais gosta? Não? Não é o que eu mais gosto de tocar. Não? Hoje pode até ser mais ou menos. O violino sempre foi um instrumento desafiador. Desafiador. Foi desafiador, porque eu ganhei dele, né? Eu ganhei quando eu namorava ainda. Ganhei o instrumento do meu esposo. E foi o primeiro instrumento que, me botou pra baixo, porque eu não conseguia tirar nenhuma nota.
Desde todos os outros que eu tocava, eu sempre, 2 horas de estar ali com o instrumento, eu já conseguia tocar alguma coisa, sei lá, horas, minutos. Tinha um instrumento que eu perdi em 15 minutos. Teve um vídeo que eu assisti seu, que eu achei muito interessante, que é quando você fala do violino, que o violino ele não é encarado como um instrumento único. Ele tem o violino e tem como é que chama? O arco. O arco, né? E aí, quando você tem o violino e o arco, ele faz a junção e vira um instrumento só. Exato. Você tem duas, né? Tem o manejo aqui das notas e o arco que faz toda a diferença também, entendeu? Então, acho que é por isso eu não sabia isso tudo, eu não conseguia tirar nada. Me desafiou. A sua história é bem interessante. O seu marido, na ocasião, era seu namorado, deu o violino pra você. Isso. E aí você se sentiu desafiada e começou, então, a tocar esse comecei a tentar tocar, né? Tentar. Aí foram 2 anos, assim, de tentar. Até que, depois de 2 anos, tentando, já desistindo, tipo, o violino já tava no armário. Eu não ia conseguir mesmo. Eu mudei de cidade. E aí, nessa cidade, eu vi, tipo, precisa crescer. A cidade só tinha, onde o ambiente que eu frequentava, de música, né, só tinha violões. Não tinha nenhum outro tipo de instrumento. Eu falei, gente, que absurdo. Acabei de sair, era 50 km de distância de onde eu morava. E lá tinha um mundo de instrumentos. E onde eu tô agora só tem violão. Só tinha violão. E aí foi outro desafio. Vamos gerar uma diversidade aqui de instrumentos. E aí comecei a falar com um, com outro, aí compraram baixo, compraram contrabaixo, né? Compraram teclado, saxofone, e a gente foi levando tudo. E você que puxou isso? Eu puxei. E você foi ensinando pra eles? Eu ensinava só a parte de música, né? Certo. O instrumento em si eu não sabia, né? O contrabaixo, o saxofone eu não sabia. Tinha ali a particularidade de cada instrumento. A parte da música, sim, era geral, né? Música é um conceito só. Certo. E aí a gente foi em grupo, assim, a gente foi aprendendo em grupo, a gente foi crescendo, assim, cada um no seu instrumento. E aí eu finalmente cresci no violino por causa dessa vontade de fazer crescer esse ambiente, entendeu? E hoje, foi só por isso. O violino é uma das suas paixões? Hoje é. O super violinista é uma das suas paixões? Hoje super violinistas é uma das minhas paixões. É meu segundo filho. É o seu segundo filho? É meu segundo filho. É interessante que você foi contando a sua história e eu percebi uma das coisas assim que faz realmente um empreendedor dar o seu primeiro passo e seguir, né, uma vida de empreendedorismo com sucesso. Né? E uma literatura que eu acompanhei, que eu acredito muito, é o seguinte, tem 3 coisas, né, que o empreendedor precisa ter. O primeiro dele é habilidade, o mínimo de habilidade possível, né? E a habilidade a gente sabe, se a gente tem um pouquinho daquela habilidade, a gente quer melhorar aquilo ali, a gente melhora a habilidade, conhecimento, prática e repetição. Quanto mais se conhece, mais pratica, mais repete, mais habilidoso se torna nessa área. E você já tinha habilidade lá com a música, né? Sim. E depois vem a outra característica, né? Que é ter a curiosidade. Que a curiosidade vai continuar, né, te levando a estudar aquilo, se aprofundar, melhorar cada vez mais. Então, habilidade, curiosidade e, por último, paixão. Quando se tem a paixão, né, é que você falou, meu segundo filho, ama-se tanto aquilo, né, que não quer mais parar de fazer. E aí vem os 3 componentes aí da vida de um empreendedor. Habilidade, curiosidade e paixão. Conta pra gente, Ingrid, um pouquinho mais sobre o super violinista. Eu fiquei, assim, curiosa para compartilhar, né, para quem está nos assistindo aí, o que é isso, o que é esse programa, como é que tudo funciona. Então, esse é um programa voltado para adultos que querem aprender a tocar violino, que sempre sonharam em tocar violino e querem agora tocar, finalmente. Então, ele foi estruturado em alguns módulos que vai, assim, no detalhe de cada movimento. Né? Coisa que eu não sabia quando eu comecei, né? Quando eu aprendi tudo não, tem muito que aprender, mas quando eu entendi o princípio de como funcionava o violino, de como tinha que ser tocado, né, o nosso corpo, como é que tinha que estar, que não eram só notas. E até então, a música para mim era intuitiva. Certo. E aí eu aprendi que existe a parte técnica, que todo mundo pode aprender, e que faz a diferença na vida do músico. E que eu não respeitava isso. Até eu
eu escrever esse projeto, eu não ia fundo assim na música. Era algo superficial, era intuitivo, né? Algo ouvi, toquei, né? Então eu fui me aprofundando nisso e eu montei esse curso com todas as técnicas que me ajudaram, né? Não a parte intuitiva tem também, mas ele é muito mais, vai no detalhe, sim, são coisas simples que a gente faz e que nos dá a habilidade de tocar violino. E tem uma segunda parte do curso também que mexe com a intuição, a parte do ouvido, de treinar o ouvido para tocar. Certo. Então tem mais ou menos umas 220 aulas. E a gente trabalha com turmas, períodos de turma, né? Entram algumas pessoas, a gente faz essa formação de 4 meses da parte técnica e um pouco da intuição também. E acabando isso, a pessoa aí tem a liberdade de, se tiver a curiosidade, né, ela tá apta agora para tocar o que ela quiser tocar. Tudo isso online? Tudo isso online. Nossa. Tudo isso online. Muito legal. Um curso completo de violino para aprender a tocar violino em 4 meses online. Online, exatamente. E esse sistema, né, de inicia a turma, você faz o acompanhamento desses alunos? Isso, eu faço acompanhamento semanal dos alunos. Os alunos assistem às aulas na casa deles, né, no conforto, pratica. E semanalmente chegam as dúvidas. Se tiver dúvida, se conecta. A gente vai tirar a dúvida, eu corrijo um detalhe ou outro de... As dúvidas chegam por qual canal? WhatsApp, Facebook, como que funciona? WhatsApp, nós temos um grupo de WhatsApp. Para cada turma cria-se um grupo de WhatsApp. Para cada turma tem um grupo de WhatsApp. Aí gera as dúvidas, envia para você, no caso, nesse grupo, né? Exato. E aí você monta um fórum online também para poder tirar a dúvida desses alunos. Não, funciona mais com o WhatsApp, né? Sim. Chegam as dúvidas, eu tento sanar as dúvidas ali. Mas no encontro semanal, a partir daquela dúvida eu vou explicar melhor, explanar mais o assunto. Às vezes tem pessoas que não querem falar das dúvidas, mas têm a mesma dúvida, né? Então aí no presencial, né, esse encontro online que a gente tem, a gente tenta sanar todas essas dúvidas que foram, né, tidas durante a semana. Legal. Ingrid, alguma vez, depois que você começou a empreender de propósito, né, que você descobriu a sua essência, você começou a ver que realmente aquela insatisfação não fazia mais parte de você, você começou a migrar para essa parte de empreendedorismo, você encontrou realmente a sua paixão, né, que é o super violinista, né? Alguma vez passou na sua cabeça, né, você teve medo, você teve vontade de voltar para o seu trabalho anterior? Desde o momento que eu decidi fazer isso, eu não pensei em voltar ao que eu fazia, eu nem sonho com isso. E se eu sonhar, é um pesadelo, não é um sonho. E isso está muito voltado, durante esse processo de desenvolvimento pessoal, eu assisti um vídeo, eu não sei o nome da mulher, mas eu até falei isso semana passada. Mel Robbins. Eu até falei isso na semana passada na minha fanpage, eu perguntei para quem me assistia se eles eram violinistas de propósito ou com propósito. Porque eu me lembrei dessa história, que vou voltar um pouco, quando eu decidi, antes de decidir isso tudo, eu fazia uma pergunta para Deus. Eu perguntava por que eu era assim, antes de entender toda essa minha essência. Porque eu era diferente, né, da maioria. Não existem pessoas iguais a mim, mas eu era diferente da maioria daqueles que me rodeavam. E eu perguntava por que eu era assim. Porque era difícil ser assim, né? É difícil você entregar mais e não ser reconhecida por isso. É difícil ter uma vida de frustração, é difícil. É verdade. E ele me respondeu, depois de 5 anos de tanta pergunta, né? De tanta, por que eu sou assim? Eu quero ser diferente, eu quero ser igual a todos. Mas ele me respondeu com um número, né? Eu até falei isso na semana passada. O número era 1 sobre 4 bilhões. Esse foi o número que ele me mostrou. 1 sobre 4 bilhões. Esse é o número de quanto nós somos raros, né? Esse é o número, a porcentagem de chances, né? É a chance, a probabilidade da gente ser como a gente é, né? De ter a nossa cor de cabelo, o nosso formato de corpo, de pensar de como a gente pensa, de ter nascido na família que a gente nasceu.
essa é a nossa chance de ter nascido. 1 sobre 4 bilhões. Nossa. Não é qualquer chance, né? Nós somos raridade. Então, ele me mostrou esse número e aí eu concluí que eu tinha que viver essa coisa, né? De viver esse propósito, viver essa chance que foi me dada. Viver essa chance de vida, né, da melhor forma possível. Então, por isso que não cabe assim, pensar em fazer outra coisa, né? Hoje eu vivo a minha essência, né? Hoje eu vivo aquilo que eu nasci para viver, né? Eu faço questão, né? Faço de propósito, porque eu tive essa chance de 1 sobre 4 bilhões de chances de ter nascido, eu nasci. Então eu faço essa questão de eu não tem como voltar, né? É legal você estar falando isso, Ingrid. Eu vou compartilhar com quem está nos ouvindo aqui, que tem uma coisa que eu falo bastante nas minhas palestras, que é você ter uma vida de propósito, uma vida com propósito, né? Uma vida com propósito é a vida que eu tinha, a Ingrid tinha, talvez você que está assistindo a gente aí também pode estar tendo ou teve, né? Que é uma vida, eu estou com o propósito de fazer alguma coisa. A gente sempre pensa assim, eu quero fazer isso, eu tenho que fazer isso, né? E a gente vai criando, um dia eu vou fazer, um dia eu vou realizar. E aí a vida vai passando, né? Porque a gente só tem o com propósito. Só que a partir do momento que a gente coloca energia, foco nas nossas habilidades, nas nossas competências e a gente descobre a nossa essência, como foi o caso da Ingrid, a gente começa a viver uma vida de propósito. E a gente começa a fazer aquilo porque a gente... É só mudar, parece simples, né? Mudar uma preposição com para a preposição de. Mas isso faz toda a diferença, porque a gente começa a viver o nosso dia a dia de propósito. Então a gente deixa de pensar que eu vou fazer e vai lá e faz. A gente realmente coloca em ação da nossa vida, né? Viver de propósito. Eu vou viver isso porque eu quero fazer, porque eu vou fazer. E hoje eu tenho uma vida que vai fazer sentido cada vez mais pro legado que eu quero deixar pro mundo. Exatamente. Muito bacana, né? Viver de propósito, fazer de propósito, tocar violino de propósito, né? Exatamente. Muito bom, muito legal. Ingrid, a gente já está caminhando para o nosso final da nossa entrevista, né? E eu tenho certeza que todas as pessoas que nos assistiram, né, que estão vendo esse vídeo aqui, eles aprenderam muito com o que você compartilhou aqui com a gente, né? E eu gostaria de te perguntar, tem alguma coisa que você ainda gostaria de falar, mencionar, contribuir ainda mais com a gente? Algum recado, uma mensagem de inspiração? Se eu tivesse que dar um conselho para quem quer passar a ser empreendedor, né? Agora, passar a viver de propósito, a primeira coisa é se encontrar, né? A primeira coisa é aceitar. A primeira coisa é você se conhecer, né? Você se conhecer e ver o que você é. A partir desse momento, depois desse momento, na verdade, ter a coragem de assumir isso, né? Ter a coragem de assumir isso e buscar sempre conhecimento para te amparar naquilo que você decidir fazer, né? Buscar pessoas que te apoiem nisso, porque isso faz muita diferença. Buscar estar envolvido num meio onde você vai encontrar sempre coisas positivas, não que a gente precisa, né? Nem a coisa utópica da coisa, mas coisas que te levantem, que te coloquem para cima, porque o empreendedorismo tem esse lado de você estar livre, né, do proletário, estar livre do chefe, né? Você é seu próprio chefe. Mas tem os momentos, mas você também busca pelo resultado, você busca pelo dinheiro, você é o responsável unicamente pelo dinheiro que você vai ganhar. E às vezes tem altos e baixos, né? Tem altos e baixos. Então, no momento de baixa, você vai precisar lidar com isso bem, ter uma boa cabeça. Então, ter um ambiente que te coloque, que proporciona isso, né? Te coloca sempre que é um passo apenas que você está percorrendo, né? Isso não é constante. Pessoas que te deixem nesse estado, né? E você mesmo, se procurar se colocar num estado assim de sempre que você vai conseguir, né? Você vai conseguir. O caminho é torto, né? O caminho não é um caminho
assim, que você vai ter o ápice já. É um caminho que você vai construir. É muito diferente de quando você está dentro de uma empresa, que às vezes as promoções chegam, como foi o meu caso. No caminho do empreendedorismo, você vai construir o seu próprio caminho. Você está lá com a foice, você vai cortando o mato, né? Você vai construindo o seu caminho. Então é ter essa cabeça equilibrada, né? Para construir isso e seguir em frente naquilo que você escolheu para fazer. Muito bom. Vai aparando as arestas, né? Vai aparando as arestas e acreditar. Acreditar, ter coragem, né? Ter uma pessoa que acredita ao lado. Exatamente. Muito bom. Muito bom. Dicas valiosas. Bastante. Ingrid, eu gostaria de, mais uma vez, né, agradecer a sua participação. Muita gratidão mesmo. Foram dicas, assim, sensacionais, né? A sua história de vida, ela é contagiante. E deixa um beijinho lá no Theo. Manda um beijinho pra ele aqui, ó. Dá um beijinho? Tchau, Theo. Manda um beijinho pro Theo, porque graças ao Theo, né, várias pessoas aí estão tendo vidas modificadas, porque você encontrou sua essência, você está tendo a oportunidade de ter um tempo de qualidade com o seu filho, né? Sim. Isso com certeza vai fazer diferença não só para a vida dele, mas para a vida da humanidade. Nada melhor do que ter a mãezinha, né, perto da gente, é muito bom. Muito sucesso para você como super violinista. Obrigada. Com certeza eu estarei na primeira plateia lá sempre te aplaudindo. Gratidão. Gratidão a você. Você é uma pessoa que eu me inspiro muito. Obrigada mesmo. Viu? Obrigada. E aí, gostou da entrevista? Não deixe de compartilhar com um amigo que precisa ouvir mais sobre esse assunto. E caso você ainda tenha alguma dúvida ou alguma sugestão, deixe aqui no comentário. Eu terei o maior prazer em interagir com você. Ah, e ó, lembre-se, inscreva-se no canal para que você possa receber as demais entrevistas dessa série. Está muito bacana. Um forte abraço e até mais. Tchau, tchau!